Opa, hoje eu tô aqui com a minha nova camiseta pra celebrar aí, né, meu primeiro ano sendo rico. E nesse vídeo aqui eu queria explicar um pouco desse título, né? Eu desisti do meu ensino médio para aposentar com 22 anos. E sendo bem direto ao ponto, eu não terminei o meu ensino médio. Eu considero que eu não terminei o meu ensino médio. Meu ensino médio foi extremamente afetado ali pela pandemia, então a maioria das aulas do meu ensino médio foram online e eu simplesmente desisti dele. Chegou um ponto ali onde, lá pelo terceiro ano do ensino médio, que eu já nem ia mais nas aulas. E no segundo ano, como estava tudo online, eu praticamente nem ia. Eu só abria lá a aula e deixava tipo do lado do meu travesseiro, assim, no celular e dormia. E no terceiro, voltou às aulas presenciais, mas eu já nem ia mais para a escola. Inclusive, era para eu ter reprovado o terceiro ano do meu ensino médio, mas eu não reprovei justamente porque eu consegui negociar com a diretoria ali, né, com as diretoras da escola, para eu não reprovar por causa de falta. Mas sendo bem sincero, eu acho que praticamente ninguém foi reprovado na pandemia, justamente por causa de ser uma pandemia, então ninguém estava nem contando falta direito. Mas eu realmente parei de estudar no primeiro ano do ensino médio. E eu usei os meus 15 anos até os meus 18 anos para simplesmente dar rolê, usar droga, beber e viver a vida adoidado, né? Que nem aquele filme lá do Ferris, não vou lembrar o sobrenome dele aqui, né? Mas é o Curtindo a Vida Adoidado. Então, praticamente foi assim o meu ensino médio. Eu vivi sem estudar, sem me preocupar com carreira, eu só vivia a vida por viver no freestyle. Daí beleza, acabou meu ensino médio ali com 18 anos e 4 anos depois eu estou aqui, né? Praticamente se eu quisesse aposentar amanhã eu poderia. Como que isso aconteceu, né? Como que foi esse processo? Porque vamos ser sinceros, 4 anos trabalhando para aposentar é pouquíssima coisa, né? Tem gente que trabalha muito mais que isso a vida inteira e às vezes nem consegue aposentar, tem que aposentar por causa do governo. Não consegue nem aposentar com o dinheiro próprio que guardou. E pode soar um pouco estranho o que eu vou dizer agora, mas eu acredito que a maioria das pessoas não estão prontas para ficar ricas. Porque se elas estivessem, elas já estariam no processo, entendeu? Eu em 4 anos, nesse processo de enriquecimento, consegui chegar muito longe. Tem gente que chega bem mais rápido do que eu, né? De um ano para o outro já muda completamente a vida. Porque eu, mesmo não tendo terminado o ensino médio, mesmo não tendo passado em nenhuma boa faculdade, as 2 faculdades que eu já entrei eram faculdades particulares, eu não teria capacidade de passar numa faculdade pública. Sinceramente, para mim foi mais fácil chegar em 10 mil reais por mês do que passar em uma faculdade pública. Mas apesar de eu não ter conhecimento das matérias que são passadas no ensino médio, eu sempre fui um cara que eu me virei com o que eu tinha. Inclusive eu citei isso em alguns vídeos já, né? Que eu me virei com um computador ruim, que eu me virei com um inglês que não era perfeito, que eu me virei com internet ruim às vezes. Então, por mais que eu não fosse a pessoa mais inteligente do mundo, eu tinha noção da minha própria capacidade, né? Inclusive, quando as coisas começaram a dar certo, não foi uma grande surpresa para mim, né? Na parte de edição de vídeos, quando eu comecei a ganhar dinheiro com edição de vídeos, porque eu já tinha feito todo um planejamento da minha cabeça de onde eu queria chegar e o que eu precisava fazer. Eu precisava ter X número de clientes e eu precisava cobrar um valor X por vídeo para chegar onde eu queria chegar. E eu fui colocando em prática e as coisas foram acontecendo. Eu segui a minha vida a partir dos 18 anos como se eu realmente estivesse nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, né? Eu não me considerava um trabalhador brasileiro, eu me considerava um trabalhador estrangeiro, entendeu? A partir dos meus 18 anos eu falei, não, agora eu sou gringo, eu vou prestar serviço para pessoas estrangeiras, logo eu sou estrangeiro também, entendeu? Eu tinha muito cliente que eu nem falava que eu era brasileiro, o cara achava que eu era estrangeiro também. E me pagava como se fosse um estrangeiro. Então teve um período ali onde eu não sabia nem direito o que estava acontecendo aqui no Brasil, para ser sincero. Eu estava mais inteirado das notícias internacionais e do que estava acontecendo no mundo, e a alta do dólar e a baixa do dólar, do que o que estava acontecendo aqui no meu país. Mas a partir dos 18 anos eu tomei essa decisão, né, de realmente focar em alguma coisa e fazer dar certo. A maioria das pessoas não está pronta para isso, não está pronta para para arriscar tanto assim. Entendeu? Muitas pessoas na minha situação iriam passar um ano estudando para tentar passar numa faculdade, para ter uma certa segurança ali na vida. Eu não, eu falei, não, eu acredito que isso aqui vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Entendeu? Pode demorar 1, 2, 3 anos, 5 anos, mas eu vou fazer dar certo. E deu certo muito mais rápido do que eu achei que ia dar. Eu sei que muita gente que fica rica cedo, né, na idade que eu tenho, 22 anos, normalmente já tinha um background ali onde, tipo, desde os 15 anos a pessoa já fazia alguma coisa. A gente pode dar um exemplo, sei lá, do Gêmeos Investem. Pô, eles começaram um canal muito novos,
entendeu? Quando eles ainda eram adolescentes e depois foram crescendo. Eu não fiz isso, para ser sincero, na minha adolescência eu nem pensava em ganhar dinheiro, entendeu? Eu só pensei em começar a ganhar dinheiro depois de 18. Mas eu sempre tive esse certo... Eu sempre quis ganhar dinheiro. Eu lembro de até quando eu era criança, às vezes a minha tia fazia uma rifa assim para arrecadar uma grana entre os conhecidos e familiares, né? E tipo, eu via às vezes um bolão de nota assim. Meu tio também, ele teve comércio, né? Ele tinha um comércio de celulares assim, não de celulares, mas acessórios para celular. E tipo, muitas vezes essas coisas são pagas com dinheiro, então hora ou outra, tipo, eu me deparava com algum bolinho de notas assim. E eu achava muito interessante isso, né? Desde os meus nos meus aniversários, na verdade, praticamente todos os meus aniversários eu gostava de pedir dinheiro, porque eu gostava da sensação de ter um montão de nota física na minha carteira, né? Quando eu era criança, eu gostava de ver aquele montão de nota ali, entendeu? Que eu ia acumulando de aniversário pós-aniversário. Tudo bem, eram notas, tipo, sei lá, cara, notas de 2, 5, 10, 20 reais, mas assim, era dinheiro, entendeu? E eu gostava dessa sensação de ter dinheiro físico. Eu não sei explicar direito o porquê, mas eu gostava dessa sensação. Porém, de fato, na minha adolescência eu não pensei nisso. Não era o meu foco, eu estava preocupado com outras coisas, eu tinha outras pendências para resolver, relacionamentos mal resolvidos, amizades mal resolvidas, eu tinha muita coisa acontecendo, eu não estava muito preocupado de fato com uma carreira. Inclusive, boa parte da minha adolescência eu não tinha plano nenhum para depois dos 18. Eu falava que depois dos 18, sei lá, mano, eu ia desistir da vida, porque eu não tinha plano nenhum. Eu tinha a minha vida planejada até os 18, depois dos 18 eu já não sabia o que fazer. E daí chegou nos 18 e eu tive que fazer alguma coisa. E graças a Deus eu consegui fazer uma coisa que deu certo. Mas diferente de muita gente que ficou rico jovem, eu vivi uma adolescência completamente contrária à ideia de sucesso. Inclusive, eu me sentiria muito mal se eu tivesse descartado completamente a minha adolescência, não ter vivido aquele período de caos, para ter, sei lá, ficar trancado no meu quarto me dedicando para um canal no YouTube ou tentando ganhar dinheiro. Entendeu? Eu acho que existem períodos da vida. Eu usei os meus 15 aos 18 anos para me divertir. E usei os meus 18 até os 22 agora para ganhar dinheiro. Então, existe um certo equilíbrio. Usei uma parte da minha vida para me divertir, outra parte para ganhar dinheiro. As duas deram certo, as duas eu estou muito satisfeito com isso. Entendeu? Eu não sinto que eu fiquei perdendo em nenhum lado. Eu não acho que eu fui aquele cara que ficou trancado dentro do quarto na adolescência só assistindo ou jogando. Entendeu? Na minha adolescência eu saí pra caralho, eu conheci gente pra caralho. E depois, quando eu virei adulto, eu decidi, não, agora eu vou focar em fazer dinheiro. Tá tudo bem ficar um pouquinho preso aqui dentro do quarto. Inclusive isso me afetou pra caramba, né? Porque eu saí de um estilo de vida onde eu saía todo final de semana pra entrar no estilo de vida que eu tinha que ficar trancado dentro do quarto pra conseguir fazer dinheiro. Então afetou bastante o meu mental ali. Mas eu sinto que é necessário, esses períodos da vida são necessários. Agora eu tô entrando em outro período. Estou entrando em outro período da minha vida que eu ainda não sei direito o que ele vai ser, mas eu sinto que vai ser diferente da minha adolescência e vai ser diferente dos últimos 4 anos também, que eu estou trabalhando. Então vai ser um período um pouco diferente, ainda não sei direito como que eu vou nomear ele, não sei como ele vai ser, mas eu já estou sentindo uma coisa um pouco diferente, porque ainda mais agora que eu tenho mais dinheiro, eu tenho acesso a coisas muito diferentes que eu não tinha antes. Entendeu? Eu tenho acesso a pessoas que antes eu também não teria acesso. Então, toda a perspectiva da vida por si só, ela muda, né? A realidade é que a vida ela é muito diferente quando você não tem dinheiro e quando você tem dinheiro. Eu diria, na verdade, que quando você tem dinheiro, todos os seus problemas são emocionais, são psicológicos. Entendeu? Quando você não tem dinheiro, os problemas são físicos, são coisas físicas. Quando você tem dinheiro, os problemas começam a ser mais psicológicos. E não coisas físicas como, tipo, frio, fome, sede, desconforto e etc, entendeu? O desconforto já não é físico, né? O desconforto mental que pode acontecer quando você tem dinheiro. Eu não diria que uma coisa é mais fácil de resolver que outra, até porque senão a gente não teria vários famosos aí se churrascando. E, cara, pouca gente fala sobre isso, mas ter aquele período de caos dos 15 aos 18 anos, onde por eu ter conhecido muita gente, ter frequentado muitos lugares, eu desenvolvi muitas habilidades sociais, esse período foi extremamente importante para eu conseguir ganhar dinheiro dos meus 18 aos 22. Extremamente importante. Sem esse período da minha vida, eu provavelmente não teria chegado onde eu cheguei hoje em dia, porque eu não seria tão desenrolado, eu seria muito mais inseguro comigo mesmo e não teria noção da minha capacidade. Então só a ideia de mandar mensagem para um gringo, de prestar um serviço, de me portar como um profissional, ela não iria entrar na minha cabeça, entendeu? Porque eu ia ter muita insegurança, justamente pelo fato de que eu não vivi.
entendeu? Então é muito normal muito jovem ficar trancado dentro do quarto a adolescência inteira, e quando ele vira um adulto extremamente inseguro, um adulto que não tem habilidade social nenhuma, não consegue desenvolver uma conversa, não consegue vender. A pior coisa que pode ter no mundo é um adulto que não sabe vender, é um adulto que não sabe se posicionar, entendeu? Pô, você não vai ter sucesso na carreira se você não tiver essas habilidades. Querendo ou não, para você ganhar dinheiro, você precisa de habilidades sociais. Tem como você ganhar dinheiro só como técnico. Só que a pessoa que ganha dinheiro só com o técnico, ela vai trabalhar muito na vida dela, porque ela não vai conseguir valorizar a própria hora. Quem ganha mais dinheiro no mundo são pessoas super valorizadas, com a hora de trabalho super valorizada. A hora de trabalho da pessoa não faz sentido. Você acha que faz sentido o Elon Musk subir o patrimônio dele em 100 bilhões de dólares de um dia para o outro? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Por quê? Porque ele tem uma empresa super valorizada, que é a Tesla. E as outras empresas também, toda a empresa dele é super valorizada, tirando a merda do Twitter, que nem é mais Twitter. E ele só conseguiu fazer isso porque ele foi uma pessoa bem conectada. Entendeu? Tudo bem, ele às vezes nas entrevistas parece ter uma habilidade social de merda, mas cara, não dá pra chegar no lugar dele se você não tiver certo nível de habilidade, certo nível de competência, certo nível de lábia. Não tem como, cara, porque não faz sentido, não é linear. Não faz sentido, cara. Não faz sentido subir 100 bilhões de patrimônio em um dia. Não faz sentido. Mas o cara conseguiu. Por quê? Porque ele é super valorizado. Por que eu dei certo tão rápido na edição? Porque, de fato, a minha hora como editor era super valorizada, cara. Os editores não ganham 100 dólares, 200 dólares por hora. Eu ganho porque eu tive a lábia, porque eu consegui negociar, porque eu consegui contratos melhores, porque eu tinha boas habilidades sociais, porque eu fazia amizade com os clientes, porque os clientes gostavam de trabalhar comigo. Não era só por causa da minha habilidade técnica. Eu diria que, sendo bem sincero, minha habilidade técnica era bem inferior à maioria dos editores. Várias habilidades minhas técnicas são bem inferiores à maioria das pessoas. Eu não sou tão inteligente assim para fazer uma prova. Tenho certeza que tem alguém que está assistindo esse vídeo aqui que, se fosse competir comigo assim para fazer um Enem, ia tirar uma nota bem maior que a minha. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo esse vídeo aqui, e se fosse der a mesma filmagem para mim e para a pessoa e falasse pra gente editar, a pessoa ia fazer um trabalho melhor que o meu. Só que eu ia ganhar mais que ela. Por quê? Porque eu consegui negociar melhor. Querendo ou não, mano, a vida funciona assim. A vida é vendas. É o quão bem você consegue se vender e o quão bem você consegue valorizar a sua hora. É isso que me fez vencer na vida. Me valorizar. Me dar valor o suficiente e conseguir passar essa imagem para as outras pessoas para que elas também me valorizem mais do que talvez eu mereça. Mas esse é basicamente o jogo. Bom, acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.